E agora, Gustavo Uribe, a gente vai continuar repercutindo a polêmica decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, sobre a suspensão de uma pesquisa. Nos bastidores, essa informação está no meu blog, ele respondeu às críticas sobre essa decisão de suspender a pesquisa do Instituto Atlas Intel, porque apontava ali uma queda do senador Flávio Bolsonaro, não porque apontava, mas porque trazia uma pergunta na visão do ministro enviesada. Fontes próximas do ministro Cássio Nunes me disseram ontem que ele tem se incomodado com a forma como a decisão tem sido usada, segundo ele, por políticos para disputa de narrativas. Enquanto uns comemoram, outros lamentam. E aí tem repetido ao seu entorno que a discussão não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas o cumprimento de regras da Justiça Eleitoral. O pedido de suspensão foi feito pelo PL, para qual houve direcionamento de perguntas pelo Atlas Intel, após a divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Ao mencionar o assunto com pessoas próximas, Cássio Nunes Marques recordou que no Brasil as pesquisas eleitorais são disciplinadas por uma legislação específica e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, exigindo, por exemplo, o registro prévio desses levantamentos. Para ele também, decisões como a que ele deu em relação à suspensão dessa pesquisa servem para balizar, foi essa a palavra, segundo o interlocutor do Nunes Marques, me relatou, usada pelo ministro para se defender. Disse ele, portanto, que o tema precisa dessa baliza para que os institutos não sejam usados por nenhum lado para desequilibrar a disputa eleitoral. A avaliação no entorno do ministro é que o debate deve permanecer no campo técnico, voltado ao cumprimento das regras e à preservação da isonomia entre os candidatos. E aí, como argumento, esses mesmos interlocutores dizem o seguinte, que não seria adequado que o Instituto, por exemplo, apresentasse ao eleitor um vídeo do Lula sendo preso e perguntasse se ele votaria em alguém que já foi preso. Segundo o entorno de Nunes Marques, ainda a intenção do chefe do Tribunal Superior Eleitoral é impedir que o tema das pesquisas eleitorais se transforme num instrumento de disputa política ou, como ele tem se referido nos bastidores, em um ringue eleitoral. Agora a Clarissa Oliveira vem comentando esse assunto. Bom, Clarissa, se Nunes Marques comentou e a gente ficou sabendo, há um incômodo latente com essa situação, porque não é para menos, é uma situação muito diferente que coloca todas as campanhas em alerta sobre o que vai acontecer a partir de aqui se uma decisão tão forte, tão profunda como essa foi tomada logo no primeiro mês de gestão do Cássio Nunes Marques à frente do TSE. Tainá, quando a gente observa a postura do TSE diante desse assunto, depois do pedido de vista que suspendeu essa análise, está muito claro que o tribunal, neste momento, está adotando aí uma postura de muita cautela em relação a esse assunto. Claro que o nosso papel aqui é ouvir todos os lados. E você traz muito bem, com bastante profundidade, os detalhes de como a decisão do ministro Cássio Nunes Marques é justificada, é esclarecida por ele próprio nas conversas reservadas em que ele trata desse assunto. Mas, independentemente dessas explicações nos bastidores, a gente não pode se esquecer que a gente está falando de um ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupando pela primeira vez o comando do Tribunal Superior Eleitoral e aceitando uma decisão, acatando um pedido de um candidato que é filho do mesmo presidente que o indicou, para que uma pesquisa eleitoral seja suspensa por conta de uma suposta direção, contaminação do questionário. Então, a polêmica aí está colocada por si só. Agora, o que a gente está observando, o que está acontecendo neste momento no TSE? Até por ação de outros ministros e de magistrados em geral, a ordem foi, peraí, vamos baixar um pouquinho a poeira, pede-se vista, vamos analisar todas as frentes desse tema, inclusive conversar com os institutos de pesquisa, por que não, para tentar compreender qual deve ser o tratamento correto para evitar que haja um direcionamento de pesquisas eleitorais ao longo da eleição. Agora vale a gente lembrar,
subjetividade de questionário de pesquisa é algo que está muito longe de ser novidade em eleições aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Os questionários podem, sim, acabar tendo algum tipo de influência por detalhes mínimos em um questionário. Até por isso é tão importante que seja explícito, por exemplo, quando alguém está contratando uma pesquisa eleitoral, seja uma empresa, uma entidade, uma associação, quem está pagando por aquele levantamento, a quem ele interessa. Porque às vezes a gente tem pesquisas que podem ser absolutamente direcionadas ou darem a impressão de serem absolutamente direcionadas, mas o objetivo delas não é anunciá-las para a opinião pública, é direcionar a estratégia corporativa, por exemplo. Eu até citei mais cedo no Live CNN um exemplo de uma pesquisa que fizeram ligando para minha casa. Eu atendi o telefone, participei dessa pesquisa e o levantamento feito por um instituto com bastante credibilidade, inclusive, era sobre o fim da escala 6x1. Mas ali você tinha questionamentos. Bom, você é contra o fim da escala 6x1? Aí você fala, bom, sim ou não? Aí as perguntas seguintes, mas sabendo que o fim da escala 6x1 vai provocar desemprego, você é contra? Mas sabendo que o fim da escala 6x1 vai criar instabilidade econômica, você é contra? E agora, depois de todas essas colocações, você ainda é contra? Ou seja, olha o tamanho do direcionamento. Agora, quer dizer que a pessoa que contratou essa pesquisa vai divulgar uma campanha sobre o fim da escala 6x1? Não necessariamente. Às vezes é uma empresa que quer saber como ela deve se posicionar junto ao seu público. Então, existe um perigo muito grande em se estabelecer um precedente de suspender uma pesquisa apenas porque um candidato considerou esse questionário tendencioso contra si próprio. Então é preciso, claro, que todas as frentes, todas as questões sejam analisadas com muito cuidado. É preciso que haja todo esse cuidado a partir de agora para não criar precedentes perigosos e censura para as próximas pesquisas feitas nas eleições desse ano.